Olá, sejam bem-vindos. É com muita alegria que damos início ao nosso ciclo de lives sobre catequese. Catequese que faz parte da missão da Paulus. E a Paulus, que está preocupada com este momento e mais uma vez utiliza das plataformas, dos meios de comunicação para poder evangelizar e se comunicar. E é por isso que eu estou aqui. Hoje, de forma especial, terei a participação da minha parceira de trabalho também, a Cleane Santos, daqui a pouquinho está entrando por aqui. Eu sou a Roberta Molina, eu e a Cleane somos do grupo de comunicação da equipe de comunicação da Paulus. E para a gente abrir com chave de ouro, né, esse ciclo de catequese, teremos aqui a presença do padre Humberto Robson. Seja bem-vindo! Boa tarde! Boa que tarde! Alegria, que graça e que bênção estarmos juntos. Que bom, padre! A sua bênção. Já tem muita gente por aqui, muita gente mesmo, gente de Cuiabá, gente de Manaus, gente de Goiás, catequistas de todos os lugares do Brasil já estão dando um oi aqui para a gente, já estão nos acompanhando, e eu já também convidei todo mundo para compartilhar essa live. Chama lá o seu amigo catequista, chama lá o seu amigo da paróquia, para eles participarem com a gente desse momento. Padre, a Cleane está entrando por aqui também, vamos aguardar a entrada da Cleane. Olá, Cleane, pessoal. seja bem-vinda. Cleane, gente, pelo convite. Eu apresentei para vocês, a Cleane também faz parte do departamento de comunicação da Paulus, e a Cleane também é catequista, viu, Padre Humberto? Ah, que beleza! Eu já fui catequista, hoje eu sou catequista de um catequizando só. Ah, bem. que é o meu pequeno aqui de 6 anos que o senhor viu nos bastidores, né? Gente, vamos começar então o nosso tema de hoje, que é catequese, vocação, ministério e missão. Bom, desde o Concílio Vaticano II, até a atualidade, a catequese no Brasil, ela passou por uma caminhada de renovação. E as publicações de catequese da Paulus Editora estão em sintonia com toda essa caminhada de renovação catequética. Justamente por isso, nós convidamos os nossos autores para participar desse ciclo. Então, para começarmos, como eu já disse, né, com chave de ouro, nós temos aqui o padre Humberto Robson de Carvalho. Ele é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, região episcopal de Santana, mestre em educação, especialista em catequese, espiritualidade e liturgia, graduado em filosofia, pedagogia e teologia. Padre Humberto, mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos falar hoje de um tema muito importante para a nossa igreja, certo? Certíssimo. Padre Humberto que mostrou aí o local onde ele está e disse que é um pedacinho do céu aí, né, padre? Exatamente. O senhor falando para a gente sobre a importância do catequista hoje para a manutenção e a vida da igreja, né? Fazendo as colocações especialmente sobre esse tema. Tá bem. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria, que graça e que bênção estamos hoje aqui reunidos. Eu quero iniciar dizendo o seguinte, como faço por este Brasil afora. Muito embora o tema específico seja catequista, vocação, ministério e missão, mas é meu compromisso pessoal, é meu compromisso com o Vaticano II em começar dizendo o que vou dizer. Vocês que estão participando, catequistas desse Brasil inteiro, da qual eu dou um grande abraço, muito carinho da minha parte, vocês estão vendo o ambiente que eu estou. Este ambiente, de propósito, é uma mistagógica. O que é uma sala mistagógica? Uma sala mistagógica é tudo o que a igreja primitiva tinha e o que o Concílio Vaticano II pede que retomemos.
Por longos anos, esse não é meu assunto, mas tenho de começar para a gente poder entender. Por longos anos, o que nós fizemos com a catequese? Nós transformamos nossas salas de igreja em salas de aula, com carteira, com lousa, com tudo que tem de direito. E hoje, no processo de iniciação à vida cristã, que a Igreja do Brasil, por meio de seus bispos, pedem, e aliás, isso já é um pedido do Concílio Vaticano II, nossos espaços precisam tornar-se mistagógicos. Mistagógico vem do que? De mistério. Mistério. O que é o mistério? Palavra grega, né, para dizer encontro com o Senhor. Mistagogo. Eu catequista, você catequista, nós somos mistagogos. Mista vem de mistério, agogo de condutor. Ou seja, o catequista é a mistagoga, é o mistagogo, que conduz o catequizando ao encontro com o Senhor. Diferente do pedagogo. Paidos agogo. Também palavras gregas. Paidos, condutor. Desculpe-me. Paidos, criança. Agogo, condutor. Ou seja, pedagogo, aquele que conduz o educando, à alfabetização, ao ensino, etc, etc, etc. Nós, catequistas, somos mistagogos. E se somos mistagogos, não devemos estar numa sala de aula. Por isso, nós tivemos a graça, nesse tempo de pandemia, transformar nossas antigas salas de catequese, a maneira pedagógica, para agora mistagógica. Então, vocês veem no canto o referencial à palavra de Deus, à cruz de Cristo, né? De tal forma que o catequizando, quando entra, depois tem ainda a Sagrada Família, enfim, de tal forma, quando o catequizando entra, ele já diz, nossa, eu estou numa igreja? Ótimo. Sinal de que ele vai já ser introduzido no mistério do Senhor, porque até mesmo o ambiente o tocou. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Já pode fazer, não é? E aí nós vamos caminhando. É melhor assim, sabe? Porque daí a gente responde aquilo que o catequista precisa. Aquilo que a catequista precisa. Padre, olha, tem muita gente aqui. Eu queria dar boas-vindas para todos vocês que estão aqui, que estão chegando. Se eu fosse ler a apresentação de todo mundo, nós passaríamos a live toda aqui, mas vou fazer pelo menos menção às últimas que aparecem aqui para mim. Então, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Temos aqui a Maria Cláudia de Guarapuava, Paraná. Ela é catequista da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. A Cleide, também de Belo Horizonte, Minas Gerais, está por aqui. A Rafaela Moraes, grande catequeta. Abraços, Padre Humberto. Silvana, verdade, Padre, o ambiente mistagógico é muito importante para envolver o catequizando. Maria Tereza, catequista da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Bebedouro. Bom, gente, vocês podem colocando as dúvidas de vocês. Enquanto isso, vou falar de um trabalho que nós fizemos, né, antes dessa live, na nossa preparação para a pauta dessa live. A Cleane, ela conversou com algumas catequistas, ela foi entender qual é a maior dificuldade, né, e os pontos positivos que as catequistas estão vivendo nos dias de hoje, diante desse momento, e ela vai apresentar, então, para a gente, e colocar algumas dúvidas para o Padre Humberto. Padre, a gente fez uma pesquisa com alguns catequistas, né, de várias regiões do país. E o que me encantou, na verdade, Padre Roberta,
foi essa vocação levada com muita responsabilidade, com muito amor, né, por esses catequistas. São catequistas que enfrentam diversas dificuldades, sobretudo nesse tempo, né, que a gente está vivendo, de pandemia, isolamento social. Mas antes disso, eu gostaria de trazer para vocês alguns resumos, né, bem breves, dos que os catequistas nos passaram. Para a maioria deles, a catequese, na verdade, acima de tudo, é uma vocação, é uma responsabilidade, é um chamado próprio de Deus, né, para seguir à frente com o seu evangelho, independente das pessoas, né, que elas encontram no caminho. Então, em comum, todos gostam muito dessa responsabilidade e levam com muito afinco a questão da vocação. A Caroline Mayumi, ela está perguntando como podemos trabalhar esse ambiente mistagógico estando virtualmente devido à pandemia. Ah, tá. Então, como é que nós devemos trabalhar? Então, primeiro, quem perguntou? É a Caroline Mayumi Fujita. Querida Caroline. irmã, tá bem. Veja só, nesse tempo de pandemia, veja como nós estamos aqui online, fazendo esse trabalho. Não sei se você conseguiu, com seus catequizandos, fazer isso também, continuar a catequese. Se conseguiram, se consegue, vejam, só por você estar no ambiente preparado, os catequizandos vão perceber. Ah, mas padre, eu não tenho condições de fazer o que o senhor fez. Não precisa fazer o que eu fiz. Isso é um modelo. Mas você pode ter, de maneira muito simples, um canto, um lugar diferenciado da sala de aula. É isso que nós temos de ter consciência. Nós precisamos mudar este jeito de dar aula e de ter encontros de catequese. Então, nesse tempo de pandemia, você na sua casa, na sua sala, no seu ambiente, que você estiver falando com os seus catequizandos, põe um vaso de flor, põe uma imagem do Cristo, põe um crucificado, de tal forma que aquilo chame a atenção, desperte no catequizando o desejo do encontro com o Senhor. Isso é o que é o fundamental. E dentro disso, a Maria Azevedo, ela pergunta como conviver com as diferenças de visão metodológica, pedagógica e mistagógica. O Senhor Jesus, numa palavra... Quem perguntou? Maria Azevedo. Maria, de onde é a Maria? Ela não fala de onde ela é. Ela não fala. Tá bom. Minha querida irmã Maria, metodologia, pedagogia e mistagogia. Uma palavra, conversão. O pároco precisa o bispo precisa se converter, o pároco precisa se converter, a catequista precisa converter. Converter em quê? Mudar de rumo. Mudar de rumo. Nós precisamos de metodologia, a mistagogia tem metodologia, a mistagogia tem pedagogia, sem dúvida nenhuma. Não é que nós vamos desconsiderar a pedagogia está em tudo. O que nós não podemos é transformar nossos encontros em aula. Entendem? Com chamada, com apagador, com lousa, com prova. Não. Essa é a conversão. É encontro pessoal com Jesus. E para esse encontro mistagógico, nós sabemos, o mais importante é o que? A palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus. E o processo de iniciação mostra para nós a leitura orante da Bíblia. Aqueles 4 passos para entender o texto. Ler, meditar, rezar e contemplar. O encontro com Jesus se dá por meio da palavra de Deus. Respondi, Maria?
Padre, Ariene Zobi, ela está dizendo o seguinte: sou catequista da Basílica Santo Antônio do Embaré, Diocese de Santos, São Paulo. Os catequistas gostam muito de sua vocação, mas não têm muito ânimo para buscar a formação permanente para a missão. Como mudar essa realidade? Repita o nome da catequista? Ariane. Ariane, minha de Santos. De Santos, opa, chove por aí, Ariane, diz que a chuva ia começar. Então veja, Ariane querida, de novo eu digo a mesma palavra, conversão. Se nós não nos convertermos, nós vamos... Eu sou 20 anos catequista, não preciso de formação. Quem disse? Quem disse? Ninguém nasce catequista. Eu tenho outro livro que eu diria é o que eu indico para todos os catequistas. Se eu tivesse dos meus 15 indicar um, eu indico este. Ministério do Catequista. E na página 95, no capítulo 10º, o capítulo é a pessoa do catequista, identidade e vocação. Como todas as pessoas, o catequista busca formar-se, construir sua própria identidade em conexão com sua fé, cultura e mundo. É um ser em busca da própria realização e da transformação do mundo. Em outras palavras, ninguém nasce catequista. Ninguém nasce catequista. Precisamos aprender, precisamos nos formar. Nossas paróquias têm de ser centro de formação do catequista. O seu pároco, meu irmão querido, que eu não o conheço, é o primeiro responsável. Aliás, o responsável número 1 é o bispo. O bispo é o mistagogo por excelência. O bispo é o liturgo por excelência. E na paróquia, como ele não pode estar sempre, ele tem um colaborador, que é o pároco. E é o pároco que tem de formar os catequistas. Ah, mas eu não gosto de formação. Convide pessoas capacitadas para formar os catequistas. Então, minha irmã, ser catequista se dá por meio de formação. Gente, tem muita gente participando aqui, tem muitas perguntas, padre. Tem mais uma aqui, ó, da Fatinha Guimarães, ela diz o seguinte: Padre Humberto, neste momento de pandemia, as aulas escolares estão sendo online. Nossos catequizandos estão com muitas atividades. Não corremos o risco de acontecer o mesmo com a catequese? Então, corremos o risco, sim. Então, veja, hoje o dia inteiro, até fiquei muito preocupado, porque estava já no horário nosso, eu estava dando formação para os padres de uma diocese deste Brasil, lá do Rio Grande do Sul. Então, pela primeira vez, nós tivemos com eles a formação online. Será que nós, depois da pandemia, vamos nos tornar onlineanos? Só vamos querer as coisas online? Não sei. Não sei. Mas neste momento, nós podemos, quem tem condições, catequista que sabe manusear o WhatsApp, Facebook, Instagram e outras coisas aí, eu não sabia, confesso para vocês. Agora eu tenho um monte de coisas de Zoom, de Google Meet, de Facebook, não é? E nós vamos nos aperfeiçoando. Confesso a vocês, eu tinha um pouco de resistência para isso. Aliás, Paulo já me convidou para entrar nessa questão aí midiática. Outros grupos, Humberto, você precisa fazer. O Altieri sempre me cobra. Humberto,
precisa entrar nisso. Eu só vou dando uma desculpinha, não é? Ah, mas eu quero escrever, etc, etc. Mas nós estamos numa situação que não tem outra. Então, respondendo a você, a Fatinha, né? Minha querida irmã, nós temos de aproveitar esta questão online e dar a catequese para os seus catequizandos, se você sabe mexer com isso. Aí, evidentemente, você não vai, pela sua sabedoria intelectual, mas, sobretudo, sabedoria que vem do Espírito. Que sabedoria é esta que vem do meu povo? É o Espírito Santo agindo de novo. Então, é o Espírito Santo, Fatinha, que vai dar a você essa capacidade para você ter os encontros com os seus catequizandos. Quem disse que você vai fazer o encontro do modo que fazia antes? Não. Leia um trecho da palavra de Deus. E a partir da palavra de Deus, pergunte ali para a família, os catequizandos, o que você entendeu disso? O que esta palavra quer dizer para nós? Como é que esta palavra pode nos transformar? De maneira que não precisa dar tarefa para nenhuma criança fazer, porque nós não estamos na escola. Deixe tarefa para a escola. Vamos fazer com aquele catequizando, aquele iniciando na fé, ame o Senhor. É por isso, tenha o crucificado, tenha o ressuscitado, tenha uma imagem de Cristo, e aí você dá a sua catequese. Ah, mas, padre, o nosso livro tem um cronograma, o nosso livro tem... Olha, minha querida, nós estamos em tempo de pandemia. Talvez esqueça o cronograma. Entende? Então, faça com que aquele catequizando fique apaixonado pelo Senhor da vida. Tá bom, Fatinha? Padre, dentro dessa questão da pandemia, o Gedeir, ele faz uma colocação aqui. Boa tarde, ele de Alta Floresta, do Mato Grosso, ele diz o seguinte: ser catequista é uma vocação. Precisamos cultivar e criar de forma dinâmica a capacidade de comunicarmos o mistério da nossa fé cristã ao povo de Deus, a nós confiados. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de reafirmar o valor da vida em comunidade eclesial pós-pandemia, devido à criação de uma sociedade mais isolada, centrada. Bom, fugiu aqui a colocação dele. Mas é essa questão que ele coloca, é o Gedeir de Mato Grosso. Uhum. Tá. Querido irmão, Gedeir, tá? Isso. Alto Floresta, é isso? É, do Mato Grosso. Alta Floresta, não é? Então, parece que sim. É que a mensagem dele, são tantas mensagens que a mensagem dele correu agora. Então, veja, meu querido irmão e irmãs aqui, olha, aqui no texto nosso, depois você pode adquirir esse livro, que vai fazer muito bem para vocês. Pensar hoje o ministério dos catequistas na igreja é indispensável, pois resgata algo que se perdeu ao longo dos séculos e que é próprio da pessoa do catequista. E, inclusive, nesse tempo de pandemia, a sua comunhão com Deus e com os irmãos por meio do serviço e do testemunho. Sabemos que existiram e ainda existem muitos catequistas que atuam de modo silencioso e ativo nas comunidades eclesiais. Porém, é necessário respeitar e valorizar o seu serviço generoso, reconhecendo oficialmente no ministério. Reconhecer os catequistas como ministros qualificados a serviço da igreja é tão importante quanto o reconhecimento dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, uma vez que todos, na diversidade dos ministérios, formam a unidade da igreja. O ministério do catequista está intimamente ligado ao ministério da palavra.
Tal ministério é um agir eclesial que representa e compromete pública e oficialmente a igreja. Querido irmão, a sua pergunta, a sua colocação é muito séria. É muito contundente nesse tempo de pandemia e pós-pandemia. Vocês já imaginaram e já tem ouvido isso? Não só aqui, mas hoje com os padres de lá, esta afirmação do povo. Padre, sabe que eu estou gostando tanto de assistir missa online, de assistir formação online? Olha, não sei se eu quero voltar para a igreja. Vocês já pensaram? Se de fato esta realidade pega, nós sabemos que as empresas, muitas delas, que, aliás, isso já era uma tendência de trabalho em casa, não é verdade? E agora, com a pandemia, então, tudo colaborou, tudo facilitou. Então, mas a nossa questão, e a nossa vida de comunidade? Como é que vai ficar? É um trabalho para você, catequista, para mim, catequista, para nós, que temos de pedir ao Espírito de Deus que nos inspire e que nos mostre caminho a seguir. O que mais? Qual que é a maior diferença, ou maior avanço que a gente encontra, historicamente, mesmo porque esse livro do senhor, ele traz esse histórico sobre a catequese, né? Como que era a catequese antes e qual o maior avanço que nós temos hoje? Olha, na história da catequese sempre tivemos avanços e retrocessos. Mas vamos focar a catequese primitiva. Lembrar da iniciação à vida cristã, desse tempo que 3 a 4 formação. Ninguém naquele tempo, e quando eu digo aquele tempo, eu estou me referindo até o século IV. Ah, chegou! Fica aí, hein? Não vai embora. Estou aqui. Então, lembremos, no início do cristianismo, para alguém tornar-se cristão, tinha de passar por um processo de formação chamado iniciação de 3 a 4 anos. Tá? Com Constantino, em 313, e depois Teodósio em 380. Por que me refiro aos dois? Constantino em 313 dá liberdade de culto aos membros do império. Liberdade de culto. E Teodósio em 380 oficializa o cristianismo como religião do império. Então, a partir daí, então, avanço e retrocesso. Grande avanço, igreja primitiva. Este processo de formação durando 3 a 4 anos. Que os cristãos, logo após a ressurreição, herdaram das comunidades dos povos pagãos. Porque esse processo iniciático, já outras religiões viviam. Aliás, se você quer saber muito bem, nossos povos indígenas, todos eles têm processo iniciático. Na macumba, não é? Tem processo iniciático. Não pense que alguém torna-se pai ou mãe de santo de uma hora para o outro. Foi no terreiro, já estou voltando pai de santo. Não. Tem um processo. Né? Na maçonaria, por exemplo, ninguém entra já com grão de chanceler. Não.
tem processo iniciático. Tá? Então, a igreja, no início do cristianismo, teve esta grande riqueza desse processo. Após Constantino e Teodósio, que todo mundo tornou-se cristão, então não se precisou mais disso. Aí começa ali pelo século V, VI, batizar crianças e etc, etc, etc. Então, este é um grande retrocesso. E, aliás, durante séculos secularam, quer dizer, muito tempo, nossa catequese, depois, ali na Idade Média, passa a ser uma catequese escolar, né? E o Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, retoma essas questões. E entre elas, a questão do catecumenato, do processo de iniciação à vida cristã. Padre, com sua experiência, né, como que você vê o incentivo que a igreja dá hoje para os catequistas, né? É um desafio que a gente enfrenta quando a gente fala de incentivo. O que a igreja oferece hoje para os catequistas em termos de documentos, em termos de incentivo geral, digamos assim? Bom, veja, em termos de documentos e de livro, podemos dizer que hoje nós temos, não vou dizer tudo, né? Porque tudo, mas quase tudo o que necessita para uma formação. E eu fico muito feliz porque aliás, agradeço a Deus, nosso Senhor, porque eu também, de certa forma, tenho colaborado nessa questão. Por exemplo, do creio, né? Os 12 artigos explicados, um a um para o catequista, leitura orante da Bíblia, espiritualidade do catequista, não é verdade? Bíblia, palavra que transforma, missa, liturgia, elementos básicos para a formação, iniciação à vida cristã e pedagogia catecumenal, tudo pela Paulus, que eu tenho colaborado. Então, para dizer isso, um pouquinho de mim, o Padre Lima, com suas grandes catequeses, o irmão Nery, a irmã Marlene, a irmã Aparecida, tantos, enfim, riquezas imensas, o Altieres, né? Então, tem material, nós temos. Então, as comunidades oferecem isso. Agora, é claro que é catequistas se organizarem e dizer para o seu padre querido, nosso amado pastor, não vá brigando com seu padre, mas, padre querido, que tal uma semana catequética? Que tal uma formação? Aí o padre poderia dizer, mas eu não sou bom para isso. Não, padre, a gente procura, Paulo ajuda a gente. Entendeu? Não, a gente liga para Paulo, eu sei, a Cleane, olha, a Roberta, os gerentes das suas diversas lojas, né? Eles sabem fazer isso. Inclusive, me levam, me convidam. Eu tenho ido por esse Brasil afora, a convite dos gerentes, que fazem parceria com as paróquias. Então, isso nós temos. Sim, a igreja, ela tem muita riqueza, viu, Roberto? A gente falava, comentava com o padre, os inúmeros recursos, documentos que a igreja oferece para a formação do catequista. Inclusive, a gente até comentava, eu vi uma fala de vocês, que tem catequista que fala que não precisa de formação, né? E é o que a igreja responde que não é bem assim. A gente precisa, além da busca pessoal, estar de acordo, né, com os documentos da igreja, até porque, padre, se eu não me engano, né, os catequistas, esse foi até mesmo o relato de muitos catequistas. Os catequistas hoje representam a igreja, né, são os primeiros que vão à frente, e olha só, representam a fé da nossa igreja. Então, é por isso que é muito importante ter esse preparo, ter essa busca, né, da formação pessoal também.
Sim, senhor. Olha, aquilo que eu já disse, está aqui nesse livro. Ninguém nasce catequista. Não existem catequistas perfeitos. Ao assumir essa vocação específica recebida no batismo dentro da igreja, os catequistas vão se construindo e se deixando construir, vão se capacitando e, ao mesmo tempo, ajudando a outros catequistas nessa formação. Os catequistas participam como vocacionados da mesma exigência inerente a todas as pessoas de se construir, de se formar, de responder à questão do sentido de suas experiências no mundo, de unir a sua identidade pessoal e cristã no interior do multiforme cenário da realidade em que estão inseridos e no contexto de sua comunidade eclesial. A vocação do catequista é gerada no coração do Pai, para que chegue ao coração das pessoas a mensagem do Verbo de Jesus Cristo. E assim por diante. Vamos responder as perguntas do povo. A Silvana... Que mais quer saber? Silvana Rezende, ela está perguntando assim, em sua opinião, Padre Humberto, os encontros semanais com os catequizandos são eficientes? Pois, geralmente, após o sacramento, a maioria some. Como envolver as famílias? Especialmente depois do crisma, né, Roberta? Onde é a Silvana? Ela não fala Roberto, onde ela sabe é. de onde é a Silvana? Ela não fala aqui de onde ela é. Daqui a pouco ela escreve aqui de onde ela é. Até o senhor terminar de responder, a gente já tem informação. Irmã Estadoga, você traz vários problemas que eu não sei resolver. Que é muito complicado. Então, vejam lá. Você disse, um problema. Vamos supor, domingo passado, não é o caso que nós estamos fazendo isso, mas para dizer, 100 crianças receberam o sacramento da Eucaristia. Domingo passado. Nesse domingo, eu vou perguntar quantas crianças que fizeram a primeira Eucaristia. Dos 100, talvez 15... Levante a mãozinha. Silvana, sabe por quê? Um dos porquês, tem vários. Eu vou trabalhar um. Porque nossa catequese foi escolar. Nós demos aula. Tá? Nossa catequese foi 100% pedagógica. E não foi mistagógica. Porque quem encontra com o Senhor não quer deixá-lo mais. Agora, quem fez aula de catequese, quem passou só pela doutrina, que faz parte, a doutrina faz parte. Não pensem que eu estou... Imagine, claro que faz parte. Tá? A catequese, a doutrina, aliás, está dentro da iniciação à vida cristã. A catequese está a serviço da iniciação à vida cristã. Não é a iniciação cristã que está dentro da catequese. Não, senhor, não, senhora, dona Silvana. É a catequese que está a serviço da iniciação à vida cristã. E esse processo iniciático, se ele não é bem feito, meu querido, minha querida, tá? E às vezes nós colaboramos. Kit primeira comunhão. Aliás, num dos lugares deste Brasil onde já passei, me contou o próprio padre. Aqui nós temos a formatura, kit formatura de primeira comunhão. Como é que é? Tá. Aí tinha a becazinha, que não era becazinha, mas era uma roupinha branca, um vestidinho de noiva. Deixa o vestidinho de noiva para o casamento. Entendeu? Deixa o vestidinho de noiva para o casamento.
Deixa eu terminar o meu casamento. Entendeu? Não são essas coisas as principais. Então, veja. Aí tem kit Coca-Cola, já vem tudo lá, o lugar onde vai fazer a festinha, o kit coxinha, o kit velhinha, o kit tercinho. E ainda no final, o padre, o pároco, a catequista coordenadora ou coordenador, dá ainda como é que se chama? Um diploma, um diplominha. Bom. Meu querido, minha querida, eu pergunto a você, alguém que termina uma fase escolar, que termina uma etapa acadêmica, vai voltar para a sua diretora, para o seu diretor e dizer, eu gostei tanto do quarto, quero repetir de novo. A senhora deixa? Só se estiver fora da casinha. Então, esse é um probleminha. Aí você mencionou o problema da família. Esse é outro problema. Eu nem vou entrar nisso agora. Vamos lá, Roberto e Cleiane. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos lá. Olha, a Joana, que é coordenadora paroquial e catequista, vamos ver aqui a região, da Diocese de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, ela pergunta assim, catequista por urgência. Muitas vezes temos pessoas que são convidadas para ser catequista, para não deixar uma etapa sem avançar. O que nos orienta a igreja sobre aceitar ou não um catequista que nem preparado está? O que você responde, Padre? Espírito, dá-me resposta porque eu não tenho. Há de dizer que não está preparado. Não chame, não aceite. É que nós vamos preparar alguém se nós não temos preparação. O que eu vou dar? Nada. Catequista de Rio do Sul, é isso? Isso, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, eu sou do Sul, é só olhar para o céu e ver. É bonito esse canto de vocês. Mas para dizer, minha irmã, não deve. É que é uma realidade. Deveria dar catequese. Sim, sim. Viu, Padre? É uma realidade. Olha, que aliás, Cleiane, no início do cristianismo, quem dava catequese, quem era? O bispo. O bispo, o mistagogo. Aí foi chegando muita gente, o bispo trouxe os padres, os diáconos. Aliás, os diáconos são antes dos padres. Os diáconos para ajudar. Depois os padres. Aí os padres não deram conta, os catequistas, maravilhosos, maravilhosas, mas precisa de preparação. Sim. É uma realidade, Padre, que muitas vezes, por não ter catequistas, né, até a Joana Paulina, ela continua assim, ó, só um exemplo, catequese é a base das comunidades, sempre não afirmam isso. Mas como agir quando em uma comunidade não há catequista e não tem ninguém preparado, né? A gente cai nessa comunidade. Fecha essa comunidade. Porque uma comunidade sem catequese, uma comunidade onde não nasce, porque, veja, quer ver que maravilha? O catequista, no início do cristianismo, sabe do que era chamado? Doutor. Não doutor, o médico clínico, mas o doutor porque transmitia o que há de mais sagrado, a fé. Por isso, nos Atos dos Apóstolos, os doutores que lá se diz, se referem aos catequistas. Então, uma comunidade que não tem catequista, meu querido, minha querida, não sei se pode chamar comunidade. Tá? Desculpe-me, às vezes eu sou contundente nas coisas, eu sou prático, não é que estou bravo, claro que não, mas para dizer, eu estou dando essa ideia. Então, no meu ponto de vista, não tem, mas ok? Vamos por aí. Como é que o coordenador incentiva os seus catequistas? Meu querido, reúna com eles. Você disse que é leitor. Pegue um livro desse, por exemplo, Ministério do Catequista, sente com seus catequistas e passe capítulo por capítulo. Você vai ver que formação espetacular. Eu dou aula
para as noviças salesianas do Brasil inteiro, agora tem 2 do Uruguai. E elas têm aula de catequese, né? Eu sou o professor, com muito prazer. E o que eu estou estudando com elas? Isso aqui, Ministério do Catequista. Então, querido Pedrão, meu irmão, continue firme, forte, reúna, estude junto, peça aí uma quantia de livros, a Paulo faz um desconto para você, legal, compre para todos eles, entendeu? Estudem juntos. E vai em frente. Rafaela Moraes, Padre Humberto, sabemos que a vocação do catequista é uma vocação que está intimamente ligada à nossa vocação cristã. Muitos dos problemas que enfrentamos é a apatia, o cansaço perante nossa caminhada cristã por vários motivos. Por isso é tão necessária a espiritualidade. O que o senhor destacaria para nós de como viver nossa espiritualidade de catequista? Rafa, querida, de onde você é, Rafa? Tem onde tem a Rafa? Onde é a Rafa? Ai. Onde é a Rafa? Não. Rafa, olha. Espiritualidade do Catequista. É um livrinho, um dos mais curtinhos que tenho. 46 páginas. E nessas 46 páginas, eu sugiro os elementos fundamentais da espiritualidade do catequista. Tá? O catequista, para ser, ele precisa, segundo aqui o que eu considero fundamental, ser apaixonado por Jesus. Quem não é apaixonado por Jesus, saia, vá vender salsicha, que nem salsicha você vai vender com comida. Se não for apaixonado por Jesus, nem o Edir Macedo da Universal do Reino vai querer você, porque lá a igreja dele chama-se Universal do Reino de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Então, a paixão pelo Senhor, a paixão pela palavra do Senhor. Catequista que não ama a palavra, meu querido, minha querida, não serve para ser catequista. Depois, outro elemento que eu vou dizer aqui, a Eucaristia, a vida sacramental, participar da Eucaristia, entre outras coisas. Mas está aqui, Rafa, procure por aí, você vai ajudar elementos fáceis. Meu escrito é para você, catequista. Eu procuro traduzir dos grandes autores, esses doutores como o Padre Lima, grande, meu amado mestre, Neri, entre outros, e desses famosos do mundo, não é? Para o nosso linguajar do dia a dia. Continue. A Rafaela, só colocando uma adenda aqui, ela é noviça salesiana. A Rafa, minha aluna querida? Ai, que... Tá bem. Padre Luiz Rocha, o que o senhor acha dos livros que são vendidos onde os catequizandos têm uma experiência de escola, inclusive com atividades? Luizão, querido, me perdoe os que estão ouvindo, e até mesmo o Padre Silvio, Paulo e todo mundo. Dá vontade, sabe o que dá vontade? Fazer uma fogueira no meio da praça, perto da igreja, e pôr todos esses livros no fogo. Sabe? Porque se nós queremos uma catequese mistagógica, temos de esquecer essa coisa pedagógica. Mas a própria Paulo tem vários livros, tá? Dentro desse processo mistagógico, que não são só livros escolares. Tá? Eu, hoje, com 60 anos de idade, digo para você, meu irmão, minha irmã, sabe? Nem olhe. Se alguém fala, padre, vamos usar esse livro para catequese, eu falo, querido, vamos fazer uma fogueira e pôr fogo nele? Mas como tem, tá? Nós temos o de Joinville, né? Nós temos outros que nos ajudam no processo. A Marlene, lá no sul, desculpe, no leste,
né? Nas Minas Gerais, Poço Alegre, por ali, tem textos maravilhosos, né? Confesso a vocês, eu tenho um que está quase pronto, mas ainda não sinto que está neste caminho 100% mistagógico. Então, por isso ainda não soltamos, de autoria minha, do Altieres e da Roberta, minha grande amiga catequista da Diocese de Jundiaí. Mas ainda não está pronto, ainda acho que não, entendeu? Estou esperando o Espírito me inspirar mais ainda para deixá-lo, de fato, como um itinerário mistagógico e não pedagógico. Sim. Padre, eu tenho uma pergunta. A gente fala muito da catequese mistagógica. Como que as famílias elas podem colaborar com os catequistas? A gente ouvia muito falar antes que as crianças já chegavam na catequese sabendo rezar o Pai Nosso, o Ave Maria, o Creio. Hoje é uma realidade totalmente diferente. Isso foi o que muitos catequistas me relataram, né? Essa ausência da família, essa dificuldade da comunicação. O que o senhor diria para esses catequistas? Meu querido irmão catequista, não tenho resposta. Sensacional. Porque se eu já tivesse, eu teria resolvido os problemas da minha paróquia. Eu já estou escutando o eco, amém. Então, nem tem amém. Cleane, minha amada irmã, isso significa que nossas famílias não estão catequizadas. Sim. A catequese deveria passar por lá, a começar delas. Aliás, Roberta e Cleane, os primeiros catequistas não sou eu, não é você, não é a Roberta, não é o Luiz, não é a Rafaela, desculpe, Rafaela, já estou com intimidade com você. Não é a Rafaela, não é a Silvana, não é? O primeiro catequista é o pai e a mãe. Isso mesmo. A mãe não sabe nada, como é que vão catequizar? Então, precisamos aí de catequizá-los e a catequese familiar ser algo que nós deveríamos estar muito atentos. Padre, tem muita gente aqui fazendo colocações, vamos lá. Silvia Prado, ela está falando que a Roberta Bossi é nossa amiga da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, olha que legal. Minha amada irmã. Maria de Jesus Amorim, tenho dificuldades para conseguir a motivação dos catequistas para os encontros de formação. Eles não comparecem. Eu compro livros, convido, levo por minha conta nas formações da diocese e não é prioridade ser catequista. Poucos aceitam esse desafio, padre. Foi a colocação da Maria de Jesus Amorim. Maria de Jesus, olha, você tem privilégio. Você tem no seu nome Jesus e Maria. Olha... Aí você já ganha, você já tem quilômetros andados, que eu não tenho, né? Nem Jesus, nem Maria no nome. Né? Mas para dizer, Maria, isso, se hoje está difícil, amanhã será mais ainda. Então, nós precisamos buscar no Espírito de Deus. Não é que de jogar com o Espírito. Espírito, cuide você. Não. Com a nossa inteligência, buscar sabedoria do Espírito. Como é que nós vamos convencer essas catequistas para a formação? Se eu mandar marcar reunião para a igreja, eles não vão. Então, e se eu for na casa deles? Vamos marcar um encontro. Vamos marcar, quem sabe, nesse tempo de frio, um lugar aqui onde é frio, uma sopa, um caldo, e etc, etc. Aí, antes do caldo, eu estou levando um material muito legal que eu encontrei, sabe? Olha, eu conheci numa live que tive na Paulo, um livro do Padre Humberto, chamado Catequista, Vocação, Ministério e Missão. Ou então, a Espiritualidade do Catequista. Olha, antes daquele caldo gostoso, ou do churrasco, ou do crepe, ou não sei o quê, vocês permitem que eu, 15 minutos, apresente uma síntese do livro para você?
Não sei. Nós precisamos buscar que o Espírito nos inspire nesse tempo. Olha só, gente. Padre, mais uma colocação da Cláudia Marques. Ela é catequista da paróquia Menino Jesus, na região metropolitana da Arquidiocese de Fortaleza. Ela diz assim, ela vê como um desafio, tá? Fazer uma catequese inclusiva para portadores de necessidades especiais, autistas, analfabetos, surdos, cegos. Ela vê como uma dificuldade hoje que deve ser encarada de frente. Não é minha especialidade. O padre Alex, da Diocese de Limeira, ele está se especializando nisso. É um ótimo para esse encontro específico, tá? Mas é uma realidade que nós precisaremos estar muito atentos e ter na comunidade alguém que dê catequese para esses catequizandos tão preciosos e que aí precisa de preparação, sim. Por exemplo, a questão de saber falar a língua dos surdos mudos, né? Ou de outras deficiências. Nós precisamos cuidar disso, sim. A igreja, ultimamente, tem se preocupado com isso. Né? No nosso curso de pós-graduação, nós temos uma disciplina nesta área que fala disso, mas é um cuidado que a igreja tem de ter, sim. Padre, nosso tempo já está se encerrando, mas eu tenho... Maravilhoso esse encontro, mas eu gostaria que o senhor respondesse uma última colocação. Aqui tem várias, né? Mas tem uma colocação da Samara Nascimento, ela fala o seguinte: aqui em Formosa, Goiás, fazemos visitas periódicas, sempre que possível, aos catequizandos. O que o senhor acha sobre essas visitas e qual a dica de abordagem que o senhor nos dá? Como devemos agir? Samara, noviça das Filhas do Sagrado Corações. Santa noviça! Olha, eu tenho um livro, Paróquia Missionária, Projeto de Evangelização e Missão Paroquial na Cidade. Se você está em Goiás, vá até Paulos de Goiás, pergunte ao Joel ou alguém lá da loja. E aqui eu dou dicas muito legais para você, missionária, discípula do coração de Cristo, discípula missionária catequista, para trabalhar com os seus catequizandos. Isto é fundamental. Visitar a família, conhecer a família. Num primeiro momento, não se preocupe com formação, mas preocupe com o coração. De você acolher aquela família e da família acolher você. Porque depois de acolhido, eles vão convidar você para comer arroz com piqui que tem por aí. Vão convidar você para não sei o quê, não sei o quê. Você vai se tornando, vai tornando íntimo da família, e aí vamos chegando, então, que bom. Hoje, antes do piqui, ou do frango, ou do arroz com quiabo, ou do frango com quiabo, que os goianos gostam, e os mineiros também, e eu também, não é? Então, vamos rezar, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. E um texto pequeno, um capítulo, aí, não precisa ser um capítulo, aí um trecho, alguns versículos. Vamos dar as nossas mãos, vamos rezar, vamos pedir e vamos evangelizar. É isso mesmo. Padre, sabe quem é que vai estar aqui amanhã com a gente, falando de catequese com adultos? O Nery. O Nery, irmão Nery, isso mesmo. Nery, digo, olha, o padre Humberto ontem várias vezes se referiu a você. Pode dizer para ele que eu falaremos. Sou discípulo, amo o irmão Nery, tá? Que tem muito respeito. Foi meu professor.
Então, com muito carinho, amanhã receberemos aqui o irmão Nery para falar sobre catequese com adultos. Estão todos convidados. Será um momento tão especial quanto esse. Padre Humberto, muito obrigada. Que momento rico, que momento maravilhoso, enriquecedor para todos nós. Vou mostrar mais uma vez o livro para todo mundo ver. Está aqui o livro Catequista, Vocação, Ministério e Missão, especialmente hoje com 15% de desconto. Utilize o cupom LivePaulos para você obter o desconto, tá? Então não esqueça, LivePaulos. Obrigada a todos e até a próxima. E até a próxima.